vamos então dar início à nossa sessão, né? Hoje vamos ter o prazer de contar com Rosana, que é uma pessoa da casa, né? Mas uma pessoa muito importante, inclusive, para este programa. Me passou o bastão da vice-coordenação do programa de pós-graduação, né? Faz questão de se apresentar como epidemiologista, embora as pessoas da área de planejamento digam que ela é uma epidemiologista meio desvirtuada, né? Ela tem trabalhado com muitas questões relacionadas às políticas, projetos de pesquisa também envolvendo análise da política de atenção primária à saúde, tem uma vasta produção, né? Foi premiada, né? Tem premiações, né? O projeto de tese de Rosana foi premiado. Ela vai tratar, né, de um projeto de pesquisa que é conduzido pelo GRAB e coordenado por Rosana, que envolve, né, que trata da questão da promoção da saúde. A questão é como trabalhar com a promoção da saúde com as equipes de atenção primária, né? A promoção da saúde tem sido uma diretriz, tem um debate importante na literatura sobre a importância de que se faça a promoção da saúde, modelo de atenção voltado para a promoção da saúde, mas concretamente, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha com os profissionais de saúde que estão no território para que isso seja mudado. Então, tem um projeto na Bahia, envolvendo 10 municípios, envolvendo vários alunos de pós-graduação, professora Rose, aqui da Faculdade de Nutrição, que é doutoranda do Instituto, a professora Nília, que é professora de Vitória da Conquista, também da UFBA, que é doutoranda e também tem um projeto nessa área, vários mestrandos, enfim. Uma equipe que vem trabalhando com essa temática e que ela vai, então, apresentar e trazer essa discussão e os desafios, né, além de alguns resultados preliminares, mas os desafios de se trabalhar com essa temática da promoção da saúde na atenção primária. Então, com a palavra, Rosana. Obrigada, Guadalupe. Guadalupe é coordenadora também do projeto, né? Então, boa parte do que eu vou apresentar, ela também tem culpa e responde também, se vocês quiserem. Vocês podem fazer críticas a ela também. Tá? Bom, gente, então, eu vou aqui apresentar para vocês um pouco do nosso projeto, né, que a gente chama, que é denominado Projeto PROSE, um pouco a contragosto, né? Porque agora que a gente começa, né, vocês vão ver, esse projeto envolveu 3 coletas, a última terminou no final do ano passado, e a gente está agora com os resultados preliminares, né? E ainda tem muito para explorar desse projeto. Então, eu espero que, quem sabe depois, né, em uma outra oportunidade, a gente possa discutir realmente os resultados do projeto numa perspectiva mais ampla que a gente acredita que ele possa oferecer. Tá? O nome fantasia é PROSE, né? O nome do projeto é o desenvolvimento e avaliação de intervenção intersetorial de promoção da saúde, né? Esse é um projeto de realização aqui do Instituto de Saúde Coletiva e está no âmbito, né, do INCT, estava no âmbito do INCT, tem como instituições parceiras a UNEB, né, e teve financiamento do Ministério da Saúde, uma colaboração da CESAB e financiamento da FAPESB. Além de nós, eu e Guadalupe, tem a participação de Maurício e Glória Teixeira, né, e uma série de pesquisadores envolvidos. Bom, a primeira questão, né, é uma questão que, para a gente, vai além desse projeto, tem guiado várias reflexões do grupo, né, Guadalupe colocou aqui um pouco, que é a reflexão sobre as ações de promoção da saúde. Tá? Como desenvolver essas ações, né, como implementar, um conjunto de ações que todos que estão estudando, especialmente serviços de atenção primária, e mesmo hoje quem está discutindo a reorganização dos sistemas de saúde, coloca como prioridade o desenvolvimento dessas ações, mas acho que a gente ainda não acumulou muito sobre como realmente implementar, quer dizer, como sair de um discurso mais prescritivo, né, para um discurso
para estratégias que possam realmente operacionalizar os profissionais na implementação dessas ações, né? Então, né, a gente começa com a reflexão que é do nosso grupo, também de outros grupos aqui do Instituto, né, especialmente o grupo de Maurício, Inês Dourado, que tem trabalhado com a efetividade da atenção primária, e muito a gente tem mostrado sobre essa efetividade em problemas de saúde, né, como mortalidade infantil, mortalidade de menores de 5 anos, vários estudos sobre hospitalizações, mostrando redução em municípios que têm boas estratégias consolidadas de atenção primária, na redução de hospitalizações por condições sensíveis, né? Estudos, como o de Guadalupe, mostrando impacto sobre a organização dos serviços locais de saúde, ampliação de acesso à atenção materno-infantil, enfim. Há uma série de estudos que têm mostrado efeitos da atenção primária num conjunto de problemas, né, de saúde, mas, né, a gente tem pouco com relação a questões relacionadas à promoção da saúde, né? A gente tem refletido um pouco que muito tem mudado o cenário, né, de saúde e doença no mundo, né? Há uma mudança muito grande desses problemas, da natureza dos problemas, né? E assim, a gente não vê, acompanhado desse cenário, mudanças na organização dos serviços de saúde capazes de dar conta e dar resposta a esse novo cenário. Então, acho que assim, os nossos serviços de saúde ainda têm modelos, digamos assim, que estão atrasados para dar respostas efetivas a essas mudanças, né? E uma das questões que a gente tem insistido é justamente na questão da promoção da saúde, né? E dentro da atenção primária, movimentos internacionais, como o movimento renovador da atenção primária, têm colocado uma série de propósitos, de princípios, etc., mas, infelizmente, ainda há uma ausência de estratégias claras que realmente dê resposta à redução, uma maior redução das desigualdades no acesso a serviço, e para instrumentalizar o cuidado e o aumento da resolutividade, especialmente nessa perspectiva de promover a saúde, prevenir agravos, né, mais do que dar resposta ao cuidado de problemas, etc. Né? Bom, então, acho que isso aqui a gente já já falou, né, da questão da importância da promoção. E na atenção primária, né, é justamente o local do serviço de saúde onde o profissional vai ter mais possibilidade, né, de estar atuando sobre indivíduos saudáveis, né, e contribuindo, né, com a discussão sobre a mudança dos padrões de saúde e adoecimento das populações, entendendo esses padrões socialmente determinados, tá? Não se iludindo, né, de que a gente vai ter um olhar prescritivo do serviço de saúde que vai resolver, mas, enfim, é esse ponto do sistema que talvez a gente tenha essa maior permeabilidade a essas questões e também a relação com os demais setores, né? Então, porque a gente está discutindo a ação de promoção da saúde e ação intersetorial, a atenção primária é especialmente, digamos assim, privilegiado para a gente tratar, é um local privilegiado para a gente tratar dessas questões, né? Bom, e, né, já coloquei isso para vocês, a grande discussão de que a gente tem muita prescrição, muito discurso, né, e poucas estratégias para implementar essas questões, né? Bom, então, partindo um pouco dessa reflexão, a gente desenvolver esse projeto que tem como objetivo desenvolver e avaliar efeitos de uma intervenção intersetorial de promoção da saúde relacionada a padrões alimentares de atividade física de adolescentes em escolas de ensino médio pertencentes a territórios cobertos pela Estratégia de Saúde da Família e o Programa de Saúde na Escola, né? Então, esse projeto, como Guadalupe colocou, ele foi desenvolvido em 10 municípios do estado da Bahia,
né? São 10 municípios, 5 municípios onde a implantação, onde houve a realização da intervenção, 5 municípios controle, né? E esses municípios foram selecionados através desses critérios. Eles tinham que ter PSE, né? Alta cobertura da estratégia de saúde da família. Eu estou lendo o que está aqui naquele quadrinho, não está dando para apontar, tá? Alta cobertura da estratégia de saúde da família. Ter o NASF, que é um importante instrumento, né, de qualificação da atenção no âmbito das estratégias de saúde da família. E esses NASFs, contando com nutricionista e educador físico, porque alguns NASFs não têm, né? População entre 50 e 65 mil habitantes e 2 escolas, pelo menos, de zona urbana. Desculpe, 20 a 60 mil habitantes e 2 escolas de zona urbana, né? Para tanto, então, as estratégias metodológicas foi o desenvolvimento dessa intervenção, a avaliação da implantação da intervenção e a avaliação dos efeitos, né? Aqui, assim, acho que tem uma coisa muito especial desse projeto, que a gente está aliando um grande projeto de análise da implantação, que está sendo objeto da tese de Nília. Cadê Nília? Não está ainda aqui, o Nília hoje está doente, né? Da tese de Nília, tá? E um outro estudo de efeitos da intervenção, que é um estudo bem epidemiológico, eu vou falar um pouquinho para vocês, é um ensaio comunitário randomizado, bastante estruturado do ponto de vista de um desenho epidemiológico, com outro desenho da avaliação da implantação, né, um estudo de caso que vai realmente observar como essa implantação está se dando em cada município. Bom, aí, para vocês entenderem, para a gente falar um pouco, né, esse estudo, então, né, ele tem uma linha do tempo que começou em 2013, né? Quer dizer, na verdade, começou antes de 2013. Nós tivemos todo um trabalho de reflexão, de revisões da literatura para decidir que a gente ia trabalhar com escolares, para decidir que ia trabalhar com a alimentação e atividade física. Houve uma discussão enorme, acho que demorou mais de um ano, a gente pensando e discutindo com especialistas para definir esse objeto, né? Depois a gente teve um período também importante de preparação desse campo, né? Vocês viram dentro dos critérios, os municípios tinham que ter o PSE implantado, para a gente colocar como municípios elegíveis, e essa questão está no que a gente chama no pressuposto desse estudo, né? Porque está dado para a gente que a gente não queria um estudo piloto, né? Nós não queríamos chegar para gestores ou profissionais que não estavam considerando essa problemática, né, e colocar essa problemática para esses municípios, né? Então, estava dado que seriam municípios que tivessem o programa. Mas, mesmo assim, houve toda uma preparação desse campo, uma discussão, né, para informar esses gestores e profissionais do estudo. Depois, 3 coletas de dados, e o desenvolvimento da intervenção durante mais de 1 ano e meio. Que intervenção é essa, né? O que a gente está falando? Primeiro, né, como eu disse a vocês, foi desenvolvida a partir de um processo de revisão sistemática. Nós revisamos várias questões, especialmente padrões alimentares, atividade física, tabagismo, alcoolismo, estilo de vida como um construto maior. Enfim, foram feitas várias revisões, a gente teve várias oficinas com especialistas, pelo menos nesses 4 comportamentos, né? E as revisões mostraram algumas questões que caracterizavam intervenções efetivas na área de promoção da saúde, né? Intervenções que mesclassem atividades em grupos, mistos, individuais e grupais, que tivessem implantação em vários espaços do território, em diversos cenários, como escola, unidades de saúde, comunidades, envolvimento de grande número de profissionais, e do que se chama da rede, né, da rede social, pais, amigos, né, pessoas com que os indivíduos convivem, a frequência, a intensidade e o número de contatos, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa as intervenções e
na implementação dessa intervenção, isso é feito sem que garanta a sustentabilidade. Você chegar, colocar para o profissional, olha, você desenvolva tal e tal e tal procedimento, e essas intervenções não têm mais acompanhamento, não tem segmento, não tem monitoramento, né? A importância desses procedimentos, né? Durante na revisão, nós fomos nos encaminhando para esse grupo específico de adolescentes, que é uma outra problemática importante, né? Dentro do serviço de saúde, o adolescente talvez seja um dos grupos mais invisíveis e mais distantes do serviço de saúde, ou ele só aparece no serviço para questões bem específicas, né? Questões reprodutivas, enfim, né? Mas está bem afastado do serviço de saúde, e intervenções mais complexas, né? Menos focadas em hábitos específicos, são intervenções que têm apresentado maior efetividade, né? Então, como eu disse a vocês, né, dentre esses 4 hábitos que são considerados hoje principais comportamentos que estão relacionados à redução da mortalidade por doenças crônicas, né, que é o tabagismo, o alcoolismo, a atividade física e alimentação saudável, nós escolhemos focar na atividade física e na alimentação. E aí, como eu estava colocando, né, a gente também, nesse processo de reflexão, né, definimos alguns pressupostos que são super importantes, né? O primeiro, né, que nosso objetivo não era criar uma intervenção, né, do nada, né, um projeto piloto, enfim, né, e testar essa intervenção. Isso não estava muito nos planos, né? Então, a ideia era que a gente articulasse essa intervenção que a gente estava pensando com políticas existentes, né? Porque essa é uma questão importante para você, enfim, para que essa intervenção não seja um alien, né? Que faça parte e tenha relação com aquele contexto em que você está atuando, né? Rompendo com essa ideia do projeto piloto, do que é novo, do que é inovador, etc., né? E que não está, quer dizer, inovador no sentido de não fazer parte daquele contexto, né? Mas sim estar articulado, e acho que a grande inovação aqui seria essa, da articulação com as políticas que estão sendo propostas, mas não estão sendo implementadas. Esse era o nosso suposto, tá? Avaliar intervenções em contextos reais e não experimentais. Então, essa tem sido nossa grande questão, né? Quer dizer, quando os contextos são bem controlados, é muito fácil a gente atuar, ou muito fácil não, mas pelo menos é bem mais fácil, com contextos reais, profissionais reais e problemas reais, as coisas são mais complexas, mas acho que são mais interessantes do ponto de vista da utilização dessa avaliação, né? E algumas questões nas discussões, a gente pode aprofundar um pouco no debate, que é problematizar essa relação entre a intervenção e o contexto, né? Que as possibilidades de que ela seja efetiva estão diretamente relacionadas à sua permeabilidade aos contextos socioculturais, que tem muito dessa articulação entre o que a gente está colocando na metodologia do ensaio epidemiológico e tal, que não consegue dar conta digamos, dessa parte, desse contexto, né, aliando metodologias qualitativas que possam nos dar respostas mais claras, que façam com que a gente possa entender melhor, né, que efeitos são esses que a gente está encontrando. Nessa busca, nós nos deparamos com este programa, o Programa Saúde na Escola, que, na verdade, é uma política, né, do governo brasileiro, uma política de governo, né, hoje proposta de forma universal, né, e que a grande questão que está colocada no PSE é o desenvolvimento de uma ação intersetorial, com vários componentes, bastante complexo, né, que discute desde a questão da juventude, do papel do jovem, etc., até questões mais específicas na área de saúde, né? Embora o PSE seja uma política a nível nacional,
e com grande prioridade desse governo, né? O que a gente descobriu nesse processo é que ela tinha muito baixa implantação no nosso Estado. Pelo menos podemos falar isso com clareza, né? Quando a gente começou o projeto, né, uma das grandes dificuldades que a gente teve, logo de cara, foi encontrar o grupo de trabalho do PSE no Estado, né, que é o comitê gestor, né, o órgão gestor desse projeto no Estado, né, porque ele não existia na prática, né, um GT funcionando, né, funcionante, atuante, etc. Então, nós tivemos um grande trabalho com relação a isso, e depois algumas pessoas do próprio GT disseram que o projeto teve este grande efeito colateral, né, que foi provocar, né, o GTI estadual, né? Quando a gente foi para os municípios também, né, quando nós chegamos no município também, e isso é já um resultado do estudo qualitativo, né, das entrevistas, está muito claro, né, essa ausência dessa atuação desse órgão, né? E também o projeto serviu, né, eu espero que não como pedra no sapato, né, mas serviu como um interlocutor importante, né, sobre a importância desses que são os instrumentos básicos, tipo assim, instrumentos de gestão. O PSE se implanta, né, a partir de organismos que possam pensar e conceber a ação intersetorial. Quer dizer, se a gente não consegue sentar saúde e educação nem nos organismos que estão gerindo essa ação, no Estado ou no município, imagine desenvolver essas atividades a nível das unidades de saúde, né? Então, a partir deste, né, de entendendo que nós estávamos pensando em intervenção dentro de uma intervenção existente, né, em que a vontade política da implantação dessa intervenção está expressa no próprio município, que assina uma adesão a essa política, e nas equipes que se definem na sua relação com as escolas, né? Então, a gente pensou essa intervenção, né, que teria como um objetivo maior fortalecer este objetivo princípio dessa política, através da promoção de práticas de alimentação saudável, então, capacitando professores e profissionais de saúde para falar sobre essa temática, né, incluir essa temática em atividades curriculares e extracurriculares, com alunos e com familiares, com a comunidade, profissionais do entorno da escola, profissionais envolvidos com a merenda. Então, Rose, que está aqui, que é professora da Escola de Nutrição e doutoranda, fez todo um estudo sobre a questão da merenda escolar e como essa merenda era feita, enfim, a nível do município nas escolas, né? Tem toda uma parte de atividade física dentro e fora da escola, então teve toda uma discussão. E aí tem uma parte riquíssima de como é pensada hoje a atividade física nas escolas, que a gente descobriu, que a gente não sabia, né? A atividade física hoje nas escolas, boa parte dela está acontecendo no debate ideológico sobre o corpo e não mais acontece como a gente fazia quando, na minha época, no meu tempo, que a gente fazia educação física e praticava esporte, praticava educação física. Hoje os alunos não praticam mais. Uma parte das atividades da educação física é discutir, teoricamente, a questão do corpo, etc. Então, toda uma linha muito interessante sobre isso, né? E a gente se deparou com isso. A questão do protagonismo dos escolares, que é tão falado, né? E a gente colocou questões na intervenção para discutir essa questão, e o desenvolvimento das ações intersetoriais, né, que vão nesse projeto, desde a promoção dessa discussão com os profissionais, até mesmo na promoção dos espaços, né, enfim, de oficinas, de momentos, enfim, de várias atividades que pudessem promover essa conversa entre professores e profissionais de saúde. Mais ou menos, esse é o desenho. Então, as ações, como eu disse, envolviam ações no ensino formal, né? Então, ações curriculares nas escolas, ações de educação e comunicação.
Então, a gente tem várias ações envolvendo a criação de um site, página de Facebook. Nos municípios foram criadas páginas no Facebook. E aí também tem uma reflexão grande sobre essa questão, né, que a gente gostaria muito que o professor da UNEB, que está conosco, até fizesse, estudasse isso mais aprofundadamente, porque a gente pensa muito hoje na utilização das redes sociais, né, na utilização da internet, na utilização de instrumentos de informática, né, enfim. E o que a gente se deparou, pelo menos na nossa realidade de interior da Bahia, é que a utilização desses instrumentos é muito baixa, né, que é muito difícil a gente utilizar, pelo menos para ou para estabelecer diálogos, para estabelecer conversas, para divulgar e para, né, enfim, que possam facilitar a divulgação de informações e o diálogo entre as pessoas em questões concretas, ele foi muito baixo, né? E até difícil de ser utilizado em várias questões, né? Quer dizer, profissionais de ensino médio de escolas estaduais, a gente, em oficinas que a gente trouxe aqui, boa parte do tempo era compartilhando com eles como utilizar aquelas ferramentas, uma dificuldade muito grande de utilizar de ferramentas que você pode até considerar que já são de utilização corriqueira. Tem todo um protocolo, né, para a implementação dessa intervenção, que envolve todas as ações relacionadas com a nossa atuação, junto aos profissionais, junto aos gestores estaduais, gestores municipais, diretores de escola, secretaria de educação, enfim, há várias questões ligadas a esse desenvolvimento, né, que envolveu oficinas, cursos, enfim, né, para a implementação, né, e a gente desenvolveu, né, nesse processo assim, vários materiais, então tem videoaulas, né, nós priorizamos utilizar os materiais que os próprios Ministérios da Saúde e da Educação já distribuíam, mas que a gente identificou nos municípios, muitos desses materiais empacotados, né, eles são distribuídos para os profissionais sem nenhum tipo de estratégia, né, então a gente procurou envolver nas estratégias de oficina, dos cursos e tal, a utilização desses materiais, as coisas mais simples, tipo assim, caderneta do adolescente, ela existe, né, ninguém usa, e quando a gente encontra, ela está lá no almoxarifado da CESAB, da Secretaria, enfim, não chega, né, milhões, a gente gasta milhões para produzir, né, esses materiais, e o projeto, por exemplo, muita gente ficou conhecendo esses materiais através do nosso projeto, né? Então, aqui, assim, o site que a gente desenvolveu, né? Aqui tem a página do Facebook também, né? Vários desses materiais que foram desenvolvidos, né? E também os recursos que foram desenvolvidos pelo projeto, como eu disse, de videoaulas, de planos de aula, né? De planos de oficinas, enfim, que a gente construía, discutia com os profissionais, tanto de educação como de saúde, né? Bom, a partir daí, né, então a gente tem, como eu disse a vocês, um estudo, uma grande questão, um grande, digamos assim, conjunto, né, que são as questões ligadas às questões qualitativas, está sendo desenvolvida pela tese de doutorado de Nília, que veio desde um estudo de avaliabilidade da própria intervenção que estava sendo implementada, e um estudo também da implantação, né? Eu deixei para falar depois da metodologia do estudo epidemiológico, mas nós randomizamos a implantação, ou seja, aleatoriamente, embora a gente não tenha selecionado os municípios, porque poucos municípios do estado da Bahia cumpriam os critérios que a gente tinha estabelecido, e a gente precisava de pelo menos 10 por questões epidemiológicas, né, para a gente ter 20 conglomerados das escolas, então a gente ficou com os 10, embora a gente não tenha selecionado, a seleção da intervenção foi aleatória.
a alocação da intervenção, né, foi aleatória. Então, a gente não escolheu qual era o município que ia alocar a intervenção. Tinha os municípios de intervenção e os municípios de controle. Em todo estudo epidemiológico clássico, você considera, né, você pode considerar que quem você resolveu que era intervenção, cumpriu a intervenção. E quem que era controle, ficou lá quietinho como controle. Né? Mas essa não é a verdade, essa não é a realidade. Tá? Então, nesse caso, esse componente de qualitativo, para nós, era muito importante, porque é ele que nos deu, na realidade, como é que, nos estudos de intervenção, aquela intervenção foi implantada, para que a gente pudesse, depois, entender os efeitos da intervenção. Tá? Bom, então aí, né, o estudo de avaliabilidade teve como objetivo elaborar um modelo lógico. Olha só, a gente já tinha partido de intervenção com modelo lógico, tudo elaborado, tudo feito, né, tudo muito bem discutido, muito bem claro para nós. Mas aí, depois que a gente implantou, esse estudo buscou ver como é que os atores dos municípios que estavam desenvolvendo o estudo estavam vendo e qual era a clareza e como esse modelo estava distante ou não do modelo que a gente tinha concebido. Né? Então, foram entrevistados vários informantes, né, tanto do projeto quanto dos professores, 41 professores, 10 estudantes monitores, né, e os técnicos, os pesquisadores do projeto, e foram feitas observações participantes, para chegar a este modelo que a gente pôde comparar com qual era o modelo concebido pelo projeto. Né? Bom, esse estudo de avaliabilidade é que trouxe aqueles resultados que eu tinha dito para vocês, né? Embora esse componente, o componente de educação formal, que foi aquele de fazer as aulas, de fazer as oficinas, foi o componente mais bem completado, né? Mais bem implementado, né? Esse componente de gestão intersetorial nos mostrou muito clara essa fragilidade desses órgãos. Né? E os entrevistados nos falavam assim, o GTI do PSE só existe no papel. No fim do ano, eles vieram com pendrive aqui e solicitaram para copiar os dados do programa, mas não tinha nada. Né? Isso é a fala das pessoas do município sobre a relação, né, com a Secretaria de Educação. Então, eu estou falando de forma muito restrita nesse estudo, né? Mas está muito claro que, apesar de ser uma política prioritária e inovadora, né, é preciso fortalecer a inserção dessa política nos municípios, que está realmente distante da gestão, né, municipal e distante da gestão das escolas e da saúde. E uma outra coisa, por exemplo, que esse estudo nos mostrou muito claramente, né, uma questão que a gente estava tendo na relação com os municípios, que questões que, às vezes, pelo menos para nós, não tinham contado, né? Como o fato de trabalharmos com escolas estaduais. O fato de trabalhar com o ensino médio significa que a gente for por consequência, a gente teve que trabalhar com as escolas estaduais, não com as escolas municipais. E só esse fato já causava um grande problema para fazer a articulação intersetorial, porque os profissionais de saúde, eles se articulavam com as escolas municipais apenas, embora as escolas estaduais estivessem nos seus territórios de atuação, mas elas eram do Estado, e aí não tinha uma relação. E todos eles ficavam nos perguntando, por que vocês não fizeram esse trabalho com as escolas municipais? Ele disse, não, porque a gente está querendo trabalhar com os adolescentes estão no ensino médio, então eles estão nas escolas estaduais. Ah, tá, mas a gente não tem trabalho nas escolas estaduais. Né? Enfim, quer dizer, são tipo de questões, né, que entravam as ações intersetoriais, que a gente ficou perplexo, né, com esse tipo de questões que apareceram, né, e estão sendo problematizadas nesse estudo. Né. A apreciação do grau de implantação, né, que também esse estudo, como eu disse a vocês, é da tese de Nília, isso são resultados bem preliminares, né, Nília acabou de se qualificar, né, no ano passado. Né? Então, é esse estudo que está nos permitindo saber, em cada escola, em cada município, como realmente se deu a intervenção. Né? E, em cada contexto,
o que realmente, da intervenção que a gente planejou e implementou, como é que chegou em cada uma das escolas, né, em cada uma das unidades, nos alunos, nos familiares, na comunidade escolar como um todo, no planejamento escolar, no planejamento dessas unidades de saúde. E, provavelmente, né, a gente espera que, dessa forma, a gente possa fazer um estudo epidemiológico, né, que não vai ter uma caixa preta, né, com relação aos locais de desenvolvimento da intervenção. Né. Com relação à avaliação dos efeitos, né, como eu disse a vocês, é um estudo bem, do ponto de vista epidemiológico, ele é bem tradicional, né, ele é um ensaio, né, comunitário controlado, randomizado. Nós trabalhamos, né, com uma amostra de 2.466 sujeitos. Né. No final, nós conseguimos acompanhar, né, em torno de 2.000, depois vocês vão ver, a gente perdeu, teve uma perda, que foram 3 inquéritos, não é fácil realizar 3 inquéritos em 10 municípios. Né. E esses inquéritos envolveram o acompanhamento, um questionário extenso sobre vários comportamentos, além desses que a gente estava pesquisando, né? A avaliação antropométrica de todos os estudantes, né? E, em uma amostra, foi feita coleta de sangue, né, para perfil lipídico desses estudantes também. Né? Então, aqui, no primeiro inquérito, foram 2.202 municípios, depois a gente teve uma perda, né? Os alunos, e a gente perdeu bastante, porque os alunos saem das escolas, né, por evasão escolar, e a gente não conseguia. Recusas foram muito poucos. Né? Realmente é porque os alunos não estavam mais na escola, quando a gente voltava para fazer as outras fases. Né? E aí, na segunda coleta, a gente teve 1.918, e na terceira, 1.384 indivíduos. Né? Bom, aqui é só mostrando que eles eram bem semelhantes, comparando os indivíduos do grupo intervenção e controle, né, dos municípios, que era uma questão importante no estudo, né, mostrar a comparabilidade desses indivíduos, né, sobre os vários aspectos que a gente estava trabalhando, e com relação aos resultados preliminares que a gente tem até agora. Né. Primeiro, vale chamar a atenção que trata-se de um grupo extremamente saudável. Né? A gente está trabalhando com indivíduos saudáveis, o que, do ponto de vista das intervenções, é muito mais difícil da gente medir e avaliar efeitos, né, do que se a gente estivesse trabalhando com um conjunto de pessoas com problemas de saúde. Né? Então, tem baixa prevalência de sobrepeso e obesidade. Né? 80% dos jovens estavam com o estado nutricional normal, né, eram eutróficos, 90% não tinham adiposidade abdominal, né, a cintura estava dentro do previsto. Né, 70% estava dentro do previsto, do recomendado para a realização de atividade física. Né, e, em média, realizavam 415 minutos por semana. Muitos desses jovens andam. No interior, as pessoas se deslocam muito andando. Né? E, enfim. Né? Então, agora, no estágio atual, como eu disse a vocês, né, preliminar, que a gente ainda não está usando daquelas avaliações qualitativas para ver onde é que realmente a intervenção foi melhor implementada e controlando isso nos resultados. Né? A gente ainda não observa efeitos da intervenção no estado nutricional, não houve diferença nos municípios que receberam a intervenção com os outros, com relação ao estado nutricional. Né? Houve diferença no consumo alimentar. Né? Já é mais fácil a gente observar no consumo alimentar do que no estado nutricional. Né? Então, com relação aos alimentos, né, saudáveis, né, esses indivíduos no grupo de intervenção, eles tinham um consumo maior do que no grupo de controle. E os alimentos não saudáveis, houve redução,
mas do ponto de vista estatístico não significante, né? Então, a gente teve marcadores saudáveis de alimentação e, do ponto de vista da atividade física, embora não tenha havido diferença, houve um aumento, mas não foi significante, da atividade física total, que é difícil da gente mexer, né, no deslocamento das pessoas, na atividade doméstica das pessoas ou no trabalho, né, dos adolescentes, mas houve um aumento na atividade de lazer, né, o que é bastante plausível que a gente tenha conseguido, nesse projeto, aumentar o tempo de lazer, já que a gente fez uma série de questões, né, e, principalmente, com relação à questão dos adolescentes monitores, né, houve pedaladas nos municípios, houve atividades que eles promoveram, né, que estavam relacionadas com a questão do lazer. Né? Bom, e aí, como eu disse a vocês, né, essas questões ainda estão extremamente iniciais, né, porque são os primeiros resultados que a gente começa a ver. E a gente trouxe pelo menos 3 estudos em andamento. Né, a ideia era que as meninas falassem, mas não quiseram muito falar, então a gente, né, vai. Mas elas estão aqui, vocês podem perguntar. Né? Um é o projeto de Rosimeire está aqui, é professora de nutrição, doutoranda, eu sou orientadora, determinante social de padrões alimentares. Então, o projeto de Rose tem como objetivo estudar determinantes sociais de padrões alimentares, então, tratar desse construto não de uma forma individual, mas como um construto que é socialmente determinado. Né? E vai desde os objetivos mais estruturantes mesmo, que é a calibração dos instrumentos, a discussão sobre o instrumento que a gente está usando, se está ok, né? Há uma discussão sobre padrões no contexto mundial, conceitos e metodologias. Na banca de qualificação de Rose, o professor de fora que veio, né, disse que Rose era muito corajosa, porque pegar essa discussão pelo rabo na literatura internacional é realmente importante, né, mas é bastante... enfim, há várias questões ainda pouco claras, né, na discussão desse problema. Né? Caracterizar os padrões dos adolescentes e identificar os efeitos de fatores contextuais, demográficos e comportamentais. Né? Então, tem um primeiro artigo, né, Rose pode falar depois. Né? Esse primeiro artigo é o artigo de validação, né, Rose? Tem todas as etapas, ela já está terminando, está com proposta de terminar em março. Né? Depois a gente tem a revisão bibliográfica da literatura internacional, né, e os determinantes. Né? O outro projeto de tese é um projeto de Marina, que está aqui também. Marina é doutoranda. E Marina quer discutir estilo de vida de adolescentes e efeitos de intervenção de promoção da saúde na mudança desse comportamento. Vocês viram que aqui a gente trabalhou de forma bem tradicional. Nós estamos trabalhando padrões alimentares, atividade física, de forma separadamente. Né? E a proposta de Marina é tentar metodologias que possam conjugar, né, esses comportamentos, se aproximando de propostas mais globalizantes de estilo de vida. Né? Então, Marina está com essa tarefa, né, de analisar a determinação da combinação de padrões de comportamento relacionados ao estilo de vida de adolescentes, avaliar o efeito dessa intervenção. Será que uma intervenção que foi focada na alimentação e na atividade física, ela reduz, né, outros hábitos não saudáveis também, melhora, digamos assim, o estilo de vida desses jovens? São perguntas como essa que Marina está se colocando, né, sumarizar a produção científica sobre essa temática. Não está sendo fácil, né, esse tema, meio espinhoso ainda. Né, aplicar e comparar métodos, tem vários métodos propostos, né, de estudos epidemiológicos, caracterizar essa combinação de padrões e observar se essa intervenção teve ou não algum efeito. Né? Também tem revisões, né, para colocar, para fazer, e 2 estudos empíricos de comparação de métodos, e um terceiro, que seria o estudo de avaliação de efeito.
e a tese de Nília, que eu já falei para vocês, de análise de implantação de intervenção de promoção da saúde, né, que tem os objetivos que eu já mostrei para vocês, né, e que, enfim, é o nosso lado qualitativo, é a Guadalupe que orienta a tese de Nília, então, diferente dos estudos epidemiológicos, né, tem um modelo que está baseado nos elementos teóricos de Bourdieu, né, enfim, tá, tem uma outra discussão. Né. E, finalmente, né, só para colocar, né, dos produtos, então, a gente teve houve, para a implantação dessa intervenção, inúmeras atividades, né, um segmento que foi insano, né, tanto por telefone quanto presencial, né, promoção de cursos, tivemos uma preocupação muito grande em devolver todos esses resultados, já fizemos 2 devolutivas com boletim, com banner, para os próprios estudantes, discussão com os professores, com profissionais de saúde, né, que a gente considera isso importante, construção de boletins, etc. Né? E, finalmente, né, como considerações finais, né, enfim, não é fácil, né, nós não estamos numa temática fácil e não estamos tentando abordar essa temática de forma ingênua. Né? Então, a gente sabe que essas intervenções, né, sobre mudança de hábitos, além de ser esses hábitos serem socialmente determinados, a gente precisa de políticas públicas para estar colocando, né, essas intervenções de forma sustentáveis. Né. Esse grupo específico que a gente elegeu são os jovens, os adolescentes, né, são um grupo particular, interessante, né, com características peculiares que tornam o trabalho com eles bastante desafiador. Né. Essas intervenções intersetoriais, a gente está o tempo inteiro, né, falando de intervenção intersetorial, mas identificar e mensurar isso na prática tem sido muito difícil. E o que a gente vê, né, hoje, nesse projeto, né, era pouca articulação das ações intersetoriais e discursos ainda muito longe um do outro, mesmo nesses 2 setores que são muito tradicionalmente desenvolvem ações conjuntas, né? O setor de educação e o setor de saúde, mas o diálogo entre esses 2 setores ainda precisa ser construído. Né? Muitas vezes ainda é uma conversa de surdos, né? Porque realmente as pessoas interagem pouco e dialogam pouco e negociam pouco. Né? Por vezes, estão na mesma sala, né, e um está falando, né, e o outro não está ouvindo, e quando o outro fala, enfim. Ou então nem estão na mesma sala, né, quando um entra, o outro sai, como já. Bom, estamos nessa discussão sobre análise de efeitos, como considerar os processos, como falar de efeitos, realmente articulando os mecanismos que fazem a gente entender a ausência ou a presença desses efeitos, né? Tentando aliar o rigor metodológico de um desenho epidemiológico, né, com um desenho qualitativo, né, que está ancorado na análise de implantação, enfim, e que necessita também de uma abordagem contextual importante, né, e que a gente tem trabalhado muito na caracterização desses contextos, nesse contexto, descobrindo esse contexto para além do setor saúde, né, que para a gente também tem sido muito rico, né, esse contexto da comunidade da escola, como pessoas que promovem saúde, enfim, como atores da promoção da saúde. Então, era isso.